Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês neste dia abençoado. Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra que vai tocar o coração de quem tem vivido momentos de espera, de quem tem carregado promessas no peito e às vezes se pergunta se Deus ainda lembra delas. Vamos falar sobre um homem que nos ensinou que a oração não precisa ser bonita para ser poderosa, que a fé não precisa ser perfeita para ser aceita por Deus. Esse homem se chama Abraão, e através da vida dele, o Senhor quer renovar a sua esperança hoje. Antes de começarmos nossa meditação, vamos juntos buscar a presença do Pai com esta oração que nasce do coração dos Salmos: O Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Como está escrito no Salmo 23, Tu me fazes repousar em verdes pastos, me guias às águas tranquilas e refrigeras a minha alma. Hoje eu venho a ti como Abraão veio, não com palavras perfeitas, mas com um coração que quer confiar. Tu conheces os caminhos que ainda não andei, as promessas que ainda não se cumpriram, os sonhos que carrego na alma. Que tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como nos ensina o Salmo 119. Abre o meu coração para receber tua palavra e que ela se torne vida e esperança para os meus dias. Em nome de Jesus, amém. Abraão estava vivendo sua vida normal em Harã quando Deus apareceu para ele. Imaginem a cena: um homem já com seus anos, cuidando dos seus rebanhos, quando de repente o Deus do universo fala com ele. E o que Deus disse foi algo que mudaria tudo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, como está em Gênesis capítulo 12. Vocês percebem algo maravilhoso aqui? Deus não pediu para Abraão fazer uma oração bonita primeiro. Deus não esperou ele jejuar 40 dias. Deus simplesmente chamou. E sabe por quê? Porque Deus já conhecia o coração de Abraão antes mesmo dele abrir a boca. Isso nos ensina algo profundo sobre a oração: ela não é um teatro para impressionar a Deus, é um encontro íntimo entre um pai que ama e um filho que precisa. Muitas vezes nós pensamos que precisamos ter as palavras certas para orar. Achamos que nossa oração precisa ser como a do pastor, ou como aquela oração bonita que ouvimos na igreja. Mas olhem para Abraão: a primeira oração dele foi simplesmente obedecer. Ele arrumou suas coisas e começou a caminhar. E cada passo que ele dava era como se estivesse dizendo: Senhor, eu confio em ti, mesmo não sabendo para onde vou. Isso me lembra do Salmo 37, versículo 23, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Abraão não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha planejamento estratégico. Ele tinha apenas a palavra de Deus e a decisão de confiar. E isso é oração viva, meus irmãos. A oração que transforma não é sempre a que tem palavras bonitas, mas a que tem obediência sincera. Quando Deus chama, Ele já ouviu o clamor silencioso do nosso coração. Antes mesmo de você saber que precisa sair da sua zona de conforto, Deus já sabe. Antes de você perceber que precisa de uma mudança na sua vida, Deus já está preparando o caminho. Como está escrito em Isaías 65:24, e acontecerá que, antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quantos de vocês já sentiram no coração que Deus estava chamando para algo novo? Talvez não seja sair fisicamente de um lugar, mas sair de um padrão de pensamento, de uma amargura antiga, de um medo que tem tomado conta da vida. Abraão nos ensina que quando Deus chama, a primeira oração que devemos fazer é a oração da disponibilidade: eis-me aqui, Senhor. Para onde tu queres que eu vá? E vejam que coisa linda: Deus não chamou Abraão porque ele era perfeito. As Escrituras nos mostram que Abraão cometeu erros, teve medo, tentou resolver as coisas do seu jeito algumas vezes. Mas Deus o chamou porque viu no coração dele algo precioso, a capacidade de confiar mesmo sem entender completamente. Isso deveria nos dar muito alívio, meus queridos. Deus não está procurando pessoas perfeitas para usar. Ele está procurando pessoas disponíveis. O Salmo 51, versículo 17, nos diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Deus prefere um coração humilde e disponível do que uma mente cheia de conhecimento, mas fechada para seus planos. A jornada de Abraão nos ensina que a oração verdadeira começa quando paramos de tentar controlar tudo e começamos a caminhar com Deus. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter confiança em quem tem todas as respostas. Não é sobre ver o fim da estrada, é sobre confiar em quem enxerga muito além do que nossos olhos podem alcançar. E aqui está um segredo que Abraão descobriu: Deus escuta cada passo de fé que damos. Cada vez que escolhemos confiar ao invés de murmurar, cada vez que decidimos obedecer mesmo com o coração apertado, cada vez que dizemos o sim ou para Deus mesmo sem entender o porquê, isso é oração que sobe aos céus como incenso suave. Os anos passaram desde que Abraão saiu de Harã, e ele estava vivendo na terra que Deus havia prometido. Mas havia um problema, e a promessa de ser pai de uma grande nação ainda não havia se cumprido. Sara, sua esposa, continuava sem filhos, e ambos já estavam em idade avançada. Vocês conseguem imaginar a pressão emocional que isso representava? Quantas noites Abraão deve ter olhado para as estrelas e se perguntado: o Senhor realmente disse que eu seria pai de muitos? Será que eu entendi errado? É nessas horas que a fé é testada de verdade. Não quando tudo está dando certo, mas quando a promessa parece estar atrasada, quando os planos de Deus parecem não estar funcionando do jeito que esperávamos. Em Gênesis 15, versículo 2, vemos Abraão fazendo uma oração muito honesta: Senhor Jeová, que me darás, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Esta é a oração de um homem cansado, de alguém que tem carregado uma promessa no coração e começou a questionar se ela realmente vai se cumprir. E sabem de uma coisa? Deus não ficou bravo com essa oração. Deus não repreendeu Abraão por questionar. Ao contrário, Deus renovou a promessa. Isso nos ensina algo fundamental sobre a oração: Deus prefere nossa sinceridade à nossa religiosidade. Ele quer que venhamos a Ele exatamente como estamos, com nossas dúvidas, nossos cansaços, nossas frustrações. O Salmo 62, versículo 8, nos convida: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante Ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Deus levou Abraão para fora da tenda e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Gênesis 15:05. Que resposta linda! Deus não deu uma explicação teológica complicada. Ele simplesmente disse: olha para cima, Abraão. Vê quantas estrelas existem? Assim será a tua descendência. Às vezes, quando estamos no vale da espera, precisamos simplesmente olhar para cima. Precisamos lembrar que o mesmo Deus que criou bilhões de estrelas é o mesmo que cuida de nós. Como está escrito no Salmo 147, versículo 4, conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Se Deus conhece cada estrela pelo nome, quanto mais Ele conhece você e suas necessidades. A espera de Abraão nos ensina que o tempo de Deus não é como o nosso. Isaías 55:8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Durante todos aqueles anos de espera, Abraão foi aprendendo algo precioso: a oração que sustenta não é apenas a que pede, mas a que permanece. É a oração que continua confiando mesmo quando as circunstâncias não mudaram. É a oração que se mantém firme mesmo quando as pessoas ao redor começam a duvidar da promessa. Quantos de vocês têm carregado promessas que ainda não se cumpriram? Talvez seja a cura de uma doença, a restauração de um relacionamento, a solução de um problema financeiro, a salvação de um filho. Abraão nos ensina que a demora não significa negativa. A demora, muitas vezes, é Deus trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior do que conseguiríamos imaginar. O Salmo 27, versículo 14, nos fortalece: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. A palavra esperar aqui não significa ficar parado, mas significa continuar confiando ativamente, continuar orando, continuar crendo que Deus é fiel às suas promessas.
E vejam que lindo, quando Isaque finalmente nasceu, Abraão já tinha 100 anos e Sara 90. Humanamente falando, era impossível. Mas para Deus não existe impossível. Como está escrito em Lucas 1h37, porque para Deus nada é impossível. A promessa demorou, mas quando chegou, foi ainda mais gloriosa do que Abraão poderia ter imaginado. A oração que sustenta a promessa é aquela que diz: Senhor, eu não estou vendo ainda, mas eu continuo esperando. Eu não entendo o timing, mas eu confio no seu amor. Eu não vejo como vai acontecer, mas eu creio que tu és poderoso para fazer. Essa é a oração que transforma a espera em esperança e faz do tempo um aliado da fé. Chegamos agora ao momento mais difícil da vida de Abraão, aquele que testaria sua fé de uma forma que jamais poderia imaginar. Isaque havia nascido, crescido, e se tornado a alegria do coração do pai. Era através dele que todas as promessas de Deus se cumpririam. Era ele o filho da promessa, o milagre que chegou quando tudo parecia impossível. E então, Deus pede algo inacreditável. Gênesis 22h02 registra as palavras de Deus, e disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te disser. Imaginem o coração de Abraão nesse momento. O filho que esperou durante décadas, o menino dos seus olhos, a prova viva de que Deus cumpre suas promessas, agora deveria ser entregue em sacrifício. Que tipo de oração Abraão fez nessa noite? A Bíblia não registra suas palavras, mas podemos imaginar a agonia, a luta interna, as perguntas que martelavam em sua mente. Como poderia Deus pedir algo assim? Como as promessas se cumpririam sem Isaque? Mas vejam algo maravilhoso, mesmo com o coração despedaçado, Abraão obedeceu. E levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera, Gênesis 22h03. Que fé é essa? Que tipo de confiança é capaz de fazer um pai caminhar 3 dias com o próprio filho em direção ao altar do sacrifício? A resposta está na oração silenciosa da obediência radical. Abraão havia aprendido, ao longo dos anos, que Deus jamais falhara com ele. Mesmo quando não entendia, mesmo quando doía, Deus sempre se mostrava fiel. E agora, no momento mais difícil da sua vida, ele escolheu confiar na fidelidade de Deus ao invés de confiar no que seus olhos viam ou no que sua mente compreendia. Durante aquela caminhada de 3 dias, Abraão estava orando constantemente. Não com palavras, mas com cada passo de fé. Cada quilômetro percorrido era uma declaração: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo como vai terminar, mas eu creio em ti. Como está escrito em Provérbios 3:5-6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando chegaram ao monte Moriá e Isaque perguntou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu com uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, Gênesis 22:7-8. Essa resposta não foi apenas uma palavra de fé, foi uma oração profética que ecoaria através dos séculos. Abraão estava dizendo: Filho, eu não sei como, mas eu sei quem. Eu não vejo a solução, mas eu conheço o solucionador. Eu não entendo o plano, mas eu confio no planejador. Que lição preciosa para nós! Quando estamos no nosso Monte Moriá, quando a vida nos coloca diante de situações que parecem sem saída, nossa oração deve ser a mesma: Deus proverá. O Salmo 50, versículo 15, nos convida: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus não nos pede para entendermos tudo, mas para confiarmos completamente. Não precisamos ter todas as respostas, precisamos apenas conhecer aquele que tem todas as respostas. Quando Abraão levantou a faca sobre Isaque, aconteceu o milagre. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Vá Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: E não estendas a tua mão sobre o moço,
e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, ó Gênesis 22, 11 e 12. E então Abraão viu o cordeiro preso pelos chifres no mato. Deus havia provido exatamente como ele havia declarado. O altar que parecia ser o fim se tornou o lugar da provisão divina. A montanha da dor se transformou na montanha da vitória. A oração da obediência foi respondida com livramento sobrenatural. Isso nos ensina que muitas vezes nossos momentos mais difíceis são também nossos momentos de maior proximidade com Deus. Quando tudo parece perdido, quando o altar parece ser o fim da história, é exatamente aí que Deus revela sua provisão. Como Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A oração que sustenta no altar é aquela que diz, Senhor, mesmo que eu não entenda, eu te entrego. Mesmo que doa, eu confio. Mesmo que pareça o fim, eu creio que tu tens um plano melhor. É a oração que transforma o lugar do sacrifício no lugar da bênção, o monte da prova no monte da provisão. Senhor Jesus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus que ouve antes mesmo que a boca fale, eu venho hoje diante de ti com um coração grato. Obrigado porque tu és o mesmo Deus que chamou Abraão para sair da sua terra. Tu és o mesmo que sustentou durante os anos de espera. Tu és o mesmo que proveu o cordeiro no Monte Moriá. Senhor, como o salmista disse no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Hoje eu elevo meus olhos para ti e declaro que minha ajuda vem de ti, Senhor. Te peço que me deis a coragem de Abraão para sair da minha zona de conforto quando tu me chamares. Me dá fé para confiar mesmo quando não entendo o caminho. Me dá paciência para esperar no teu tempo perfeito, sabendo que tuas promessas jamais falham. Senhor, eu coloco diante de ti todas as promessas que ainda não se cumpriram na minha vida. Como Abraão olhou para as estrelas, eu olho para a tua fidelidade e creio que tu farás muito mais do que posso imaginar. Como está escrito em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se hoje há alguém passando pelo seu Monte Moriá, pelo momento mais difícil da vida, eu oro que tu reveles que és Jeová Jirê, o Deus que provê. Que no altar da dor, tu mostres tua provisão. Que no lugar do sacrifício, tu manifestes tua glória. Me dá a fé de Abraão, a paciência de quem espera em ti, e a certeza de que no monte da minha luta, tu proverás. Que hoje seja um dia de fé renovada, de esperança restaurada, e de confiança absoluta no teu amor. Como está escrito no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo, Senhor, e isso é tudo o que preciso. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, amém.